Olá turma, tudo bem com vocês? E hoje estou aqui para dar o terceiro módulo, que são a classificação dos medicamentos. Nós sabemos que no capítulo anterior a gente estudou farmacocinética e farmacodinâmica, que era esse movimento que o fármaco fazia dentro do organismo. Muitos alunos acharam um pouco desinteressante, mas eu digo para vocês, o tema era complexo sim, mas é essencial saber como que esse medicamento, que essa droga age no nosso organismo. Então pessoal, o nosso tema hoje é bastante interessante, é totalmente diferente do módulo anterior. Vocês vão sair já sabendo da classificação dos medicamentos e até mesmo as suas subdivisões e algumas das características também. Eu quero dizer para vocês que não é um bicho de sete cabeças e que vai dar certo, que ao final vocês realmente têm aprendido um pouco dessa aula. Hoje a aula é diferente, eu estou aqui de frente para vocês, explicando, falando, gesticulando, então, para tornar a aula um pouco mais interativa ou mais animada, digamos. Então eu trouxe aqui um resuminho, um resumo geral, para poder fazer um acompanhamento desse tema com vocês. E agora vamos lá ao que interessa. Então a classificação dos medicamentos, a gente tem 3 tipos de classificações. As 3 tipos de classificações existentes aqui no Brasil são os alopáticos, os homeopáticos e os fitoterápicos. Então, esses 3 medicamentos, esses 3 tipos, eles são registrados pela Anvisa, todo com a maior segurança para que o consumidor possa usufruir dessas medicações. Então, pessoal, a gente vai começar pelo primeiro, claro, por o mais comum que tem nas farmácias, que são os alopáticos. Então, professor, o que é uma alopatia? A alopatia, pessoal, quer dizer que é um tratamento, um tratamento médico, onde ele prescreve um medicamento para determinada doença que tem efeito contrário ao que você está sentindo. Um exemplo, vamos tornar a coisa mais clara. Se você está com crise de garganta, você vai tomar um remédio de efeito contrário. Então, você vai tomar um anti-inflamatório. Então, aquele medicamento vai agir naquela inflamação. Então, o princípio dos contrários. Por que você está me dizendo isso? Porque mais à frente você vai ver que a homeopatia, eles vão usar o princípio dos semelhantes. E no fitoterápico eles vão usar as plantas para curar. Entendido? Então, os medicamentos alopáticos são os mais comuns nas farmácias de hoje. Eu diria a vocês que em torno de 80 a 90% dos medicamentos hoje dentro de uma farmácia são alopáticos. E que esses alopáticos são substâncias ativas sintéticas, semissintéticas ou até naturais, que compõem esses medicamentos. E esses medicamentos, hoje, o pessoal faz uso demasiadamente, de forma até descontrolada. Por quê? Porque hoje tem um público que se automedica o tempo todo. Por isso que os medicamentos alopáticos são tão vendidos, porque a pessoa vai na farmácia, compra lá o medicamento, que vocês sabem que muitos medicamentos não precisam de prescrição médica, podem ser vendidos só na fala mesmo, eu quero um analgésico aí, eu quero um remédio para febre, eu quero um remédio para dor de cabeça, eu quero um remédio para dor no pé, eu quero um remédio para passar aqui numa manchinha. Enfim, são medicamentos que as pessoas compram sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma prescrição vinda do médico. Entendido? E aí, a indústria farmacêutica hoje dos alopáticos crescem demais, e então por isso que há muitas farmácias
e também há muitos medicamentos alopáticos. Então, pessoal, os medicamentos alopáticos, ele tem uma subdivisão também. Ele se subdivide em similares, de referências e os genéricos. Mas, professora, para que eu tenho que saber isso aí? Eu vou só entregar o médico, pegar o medicamento e entregar justamente por isso, porque você vai ter que pegar na prateleira determinado medicamento. Entendido? Se eu falar que quero um medicamento genérico, você tem que saber onde está. Se eu quero saber do medicamento similar, você tem que saber quais são os medicamentos similares. Se eu quero um medicamento de referência, vai estar escrito lá na prescrição e você vai buscar. Com o tempo que você estiver no balcão, você vai sabendo classificá-los direitinho, tá entendendo? Mas aqui eu vou dar um resumo para vocês sobre eles. Então, vamos nos referindo a medicamentos alopáticos, né, galera? Então, o genérico, pessoal, é aquele fármaco, aquele medicamento que contém o mesmo fármaco, a mesma dose, a mesma via de administração, a mesma posologia, a mesma bioequivalência do medicamento de referência. Então, o medicamento genérico, ele é bem semelhante ao medicamento de referência. Como assim ele é semelhante? Como eu estou dizendo, essas características que eu falei, fármaco, mesma dose, mesma via de administração, são o mesmo. Porém, as pequenas diferenças são em relação à embalagem, digamos assim. Na embalagem do genérico, ele vai ter um G maiúsculo, preto, e vai ter o nome na tarjazinha amarela, medicamento genérico. Então, é facilmente conhecido. Quando você vê na prateleira, você vai já notar esse G e esse nome, medicamento genérico. Entendido? A diferença é essa. Mas você vai dizer assim, professor, então, se o médico prescrever um medicamento de referência, eu posso trocar tranquilamente por genérico? Vai fazer o mesmo efeito? E eu digo a vocês que sim, porque ele tem uma característica de bioequivalência, ou seja, quer dizer o mesmo efeito. Entendido? Outro detalhe do medicamento genérico é que na caixinha dele, ele vai ter o princípio ativo, ele não vai ter nome comercial não, ele vai ter o nome de princípio ativo lá, o princípio ativo do fármaco. Um exemplo disso, professor, diz aí, losartana potássica, é um princípio ativo, então o nome do fármaco é losartana potássica. O losartana potássica, pessoal, é um antihipertensivo, e aí é esse fármaco que vai causar ação de diminuir a pressão arterial. Entendido? E vocês já sabem o que é fármaco, né? Então é isso, o genérico vai ter o nome do princípio ativo ou fármaco na caixa. Já o de referência, pessoal, que é aquele mais caro, que é aquele de laboratórios diferentes, laboratórios até de outros países que vêm se instalar no Brasil, são os medicamentos mais conhecidos e mais antigos e os medicamentos mais antigos do mercado, tá? Ele é quem tem a patente, né? O que é patente, professora? É assim, o laboratório estuda de forma científica, tem pesquisas, enfim, para procurar aquela droga, para curar aquela doença, digamos assim. E aí eles estudam, eles pesquisam, eles fazem os testes direitinho e produz aquele medicamento, naquela formulazinha daquele medicamento. E aí ele diz, essa patente, quem criou isso foi ele. Então ninguém pode produzir durante determinado tempo esse medicamento. Então ele tem a patente daquela forma, ninguém pode pegar por 20 anos. A partir desses 20 anos, todas as outras indústrias podem estar fazendo daquela mesma forma. Por isso que o medicamento de referência ele é o mais caro, porque ele investe mais na produção deste, tá? E gasta mais.
Já o genérico, ele tem a indústria nacional e já pega a fórmula pronta do de referência e aí ele só faz seu medicamento. Portanto, isso fica um pouco mais barato. E aí é onde entra o genérico, eles se tornam mais baratos justamente por isso. Agora ficou os similares. E sim, para que um medicamento similar? Também para ficar um pouco mais barato que o de referência. Os similares também possuem o mesmo fármaco, possuem a mesma forma farmacêutica do que o de referência, possuem a mesma via de administração. Porém, os diferentes, eles podem ter diferentes recipientes, que é aquela no caso de na hora de formar o comprimido, que ele vai usar água, não sei que jeito, o amígdalo, não sei que jeito, enfim. Aqueles produtozinhos que vai formar o medicamento. Mas tem uma coisa muito similar que é diferente, é a equivalência. Então, pessoal, a equivalência se refere, no caso, à absorção desse medicamento. O similar não vai ter a mesma absorção ou a mesma bioequivalência do que o de referência. Nós vimos que o genérico tinha a mesma bioequivalência, o mesmo efeito terapêutico. Já o similar, ele pode não ter o mesmo efeito terapêutico, entendeu? Ele só vai ter uma equivalência com o de referência. Não vai ter a mesma absorção do de referência, entendido? O nome dos similares, eles vão colocar um nome próprio, né? Nome próprio e, enfim, ele vai ter essa diferençazinha do remédio de referência. Então, professor, o que substitui o que no balcão de farmácia? Pessoal, tem um nome que é muito difícil, mas o significado é muito fácil. Intercambiabilidade. Que é isso? É quando você chega na farmácia com uma prescrição, com medicamento de referência e aí você quer trocar por um mais barato. Então, se o médico prescreveu medicamento X e chegou lá na farmácia e você nem tinha o dinheiro para comprar ou não tinha na farmácia, você pode pedir ao balconista para mudar aquele medicamento. Tem aí um semelhante a esse aí? Tem aí um genérico? E aí você vai lá, busca esse medicamento genérico ou semelhante. Eles podem ser trocados por um genérico ou por um de referência. Desculpa. Eles podem ser trocados por de referência. Chega lá como de referência, pode ser trocado por genérico e pelo similar. Porém, você não pode trocar um genérico por um similar ou um similar por um genérico. Não existe essa intercambiabilidade, essa troca desses dois medicamentos, tá? E aí eu vou para as vantagens dos medicamentos genéricos. Os medicamentos genéricos são mais baratos e são bastante efetivos, são bastante usados hoje, né? O custo muito menor, tá bom, pessoal? Então a gente vai ficar para ver agora os medicamentos homeopáticos e os medicamentos fitoterápicos, tá bom?